Olá, meu amigo e minha amiga, canal Samuca Esportes está no ar a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo no canal. Nós vamos falar do Santos aí, repercutir essa notícia que praticamente nas últimas 24 horas ela ficou alvoroçada na torcida do Santos, a volta do Sampaoli no Santos. Isso é real ou é ilusão? Ou o Sampaoli está usando o Santos de escada novamente para arrumar um clube? Nós vamos falar sobre isso também, o adeus de Diego Pituca e muito mais. Antes, se inscreva no canal, ative o sino, você não perde nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like, porque ajuda no engajamento do canal. E também dê o hype no final do vídeo, que é importante. Então vamos falar do Santos. Nas últimas 24 horas, não estive aqui para gravar com vocês, né? Porque trabalho, né? Trabalho em primeiro lugar sempre. É o que faz a gente pagar as contas. E aí, infelizmente, eu não consegui gravar alguns vídeos. Só que daí eu fui, logicamente, acompanhando o Santos Futebol Clube, como todos vocês, o noticiário. E ontem eu me deparei com a notícia, né, digamos assim, informação bombástica, de que o Sampaoli, ele mesmo, Jorge Sampaoli, já estava acertado com o Santos. Seria o novo treinador do Santos a partir de agora. Aí eu tomei um susto, como todo mundo, e falei, mas da onde está surgindo isso, né? Da onde surgiu isso? E aí, como todo mundo, eu fui procurar saber. E aí, Samuel, da onde que saiu isso daí em primeiro lugar? Em primeiro lugar, saiu dos setoristas do Santos, né? Alguns que cobrem o Santos, setoristas, alguns sites, né, que falam de Santos, deram essa notícia que o São Paulo estava acertado com o Santos. Né? Já tinha tudo encaminhado para substituir o Kleber Xavier. Inclusive, muita gente falou ontem que eu vi em canais do Santos que cobrem o Santos e também alguns sites. Site nem tanto, mas mais canais que cobrem o Santos, de que o São Paulo já chegaria no Santos nessa quarta, quinta-feira para assinar e talvez poderia até já dirigir o Santos contra o Cruzeiro. Eu falei, ô louco, mas como assim, né? Fiquei um pouco assustado. E aí eu falei, vou buscar mais informações, né? Assim, de vários locais, porque você ouve um falar, você tem que ver os outros, né? Você não pode confiar, não que você tá dando, você não tá acreditando no que a pessoa tá falando, ou não dando crédito para aquela pessoa que fala. Mas uma notícia forte dessa, você tem que procurar saber se é real mesmo, né? Aí, então, a notícia começou com alguns setoristas do Santos, alguns sites que falaram isso. Depois, a imprensa argentina, ela ficou sabendo, lógico, pelas redes sociais, da informação aqui do site Santista e divulgou lá no Jornal Olé. O Jornal Olé é o principal jornal de esportes da Argentina. É como se fosse o Lance aqui no Jornal Lance, quando tinha o jornal impresso ainda, o Jornal Lance aqui no Brasil, ou a Gazeta Esportiva. Pessoal que é do estado de São Paulo, principalmente, sabe ou a importância que era a Gazeta Esportiva na nossa época, digamos assim, quando a gente não tinha internet. Então, a televisão falava pouco do Santos, e aí a gente via as notícias sempre nos jornais, impresso. E aí eu falei, pô, mas uma notícia quente dessa, uma informação concreta dessa? Bom, beleza. Aí saiu então o jornal Olé. Até se vocês quiserem ver a matéria, é só colocar aí Olé, São Paulo e Argentina, lá vocês vão conseguir ver a matéria. O site Olé, eu li a matéria, eles falaram que justamente isso, que surgiu informação de que o Jorge Sampaoli poderia voltar ao Santos depois de 2019, fez uma ótima passagem pelo clube, vice-campeão brasileiro, etc, etc, etc. Então não partiu da imprensa argentina, partiu do Brasil, dos setoristas do Brasil. E aí, no dia de hoje, a gente foi buscar novamente outras informações. E aí, aquele negócio. Tem gente que tem a notícia realmente e solta há informações de que o Santos procurou sim o Sampaoli para conversar. E outra, você para trazer o Sampaoli, haja conversa nisso, hein? Porque o que o Sampaoli faz de exigências, o que é o combo Sampaoli para acertar com o clube, então vai demorar. Pode ser que dê negócio? Pode, mas não tem nada certo ainda. Aí o São Paulo, então, recebeu essa sondagem do Santos e o pessoal cravou, então, que o São Paulo já estaria contratado. Aí, pelo que eu fui ver, observar as informações, não está. Aí tem aquele detalhe que ninguém está percebendo, mas eu lembrei e quero me atentar com vocês aqui. O São Paulo,
ele quando, na última oportunidade, que ele estava livre no mercado, o Santos queria contratar ele, lembra? Marcelo Teixeira procurou ele. O que o São Paulo fez e o seu empresário? Aproveitaram que o Santos estava interessado nele, logicamente, criou-se o São Paulo novamente voltou ao mercado, porque quando noticia que o São Paulo vai voltar para o Santos, a mídia toda fala. E aí sites argentinos, espanhóis, etc., a notícia espalha. E o São Paulo, naquela ocasião, fez o quê? Ficou enrolando o Santos, dizendo que poderia aceitar, etc. e tal, porque o São Paulo usou o Santos de escada naquela oportunidade. Ele sabia que ele não viria ao Santos, ele não queria o Santos naquela oportunidade, e acabou que, como o nome dele ficou em evidência, ele recebeu propostas, inclusive a do Olympique de Marseille, que ele foi para lá, fez um bom trabalho, foi vice-campeão, depois arrumou treta, como ele faz em qualquer lugar, mas o trabalho dele foi bom no Olympique, e ele acabou como vice-campeão. Então ele usou o Santos naquela ocasião, veio para a mídia novamente e acabou arrumando um belo contrato com o Olympique. Beleza? E agora a situação é parecida. O São Paulo está sumido do mercado, ninguém fala dele para contratar, né? O que acontece? Com essa exposição do nome dele ligado ao Santos, acaba que a mídia botou o São Paulo novamente em evidência. E agora o que vai acontecer? Mesmo que tenha essa proposta do Santos, vão aparecer outros clubes interessados no São Paulo. Então o São Paulo ele fez certinho. Ele jogou a isca para pegar o peixe. Entendeu? Usou a isca para pegar o peixe. Ou ele pega o peixe de verdade, que é o Santos, e volta, ou ele jogou a isca e vai aparecer um clube aí com proposta melhor, de fora, inclusive, com mais dinheiro, porque também o combo São Paulo, além da comissão técnica caríssima, ele também é caro, e ele pede alguns jogadores. O Santos hoje não tem condições de contratar esse tipo de jogadores que ele vai pedir, né? Então, ele lançou a isca aí. Tá fazendo o Santos de escada novamente, para conseguir um clube. E outra coisa, pode ser também cortina de fumaça da diretoria do Santos, porque sabe que o Kleber Xavier está pressionado, vai dirigir o Santos no próximo final de semana contra o Cruzeiro, e a diretoria do Santos, ela não pode mandar o Kleber Xavier embora, porque ela não tem um treinador contratado. O São Paulo, quando dispensou o Zubeldia, só que o São Paulo já estava engatilhado com o Crespo. Então o São Paulo falou, agora tá tudo certo. Tchau, Crespo, muito obrigado. Dispensou o Zubeldia, anunciou o Crespo. O Santos já não pode fazer isso, porque o Santos não tem um treinador contratado, ele não pode dispensar o Kleber Xavier. Vai ficar sem técnico. O que tá ruim vai piorar ainda mais. Vai colocar César Sampaio lá? Vai colocar quem? Entendeu? Então não pode. Tem que contratar. Primeiro o treinador, depois dispensar o outro. Você acerta tudo com o treinador. Depois você dispensa. Agora, isso não aconteceu, porque o Santos não contratou o São Paulo ainda. Então, agora eu vou falar da minha parte como santista, como vocês. Eu adoraria que o São Paulo viesse ao Santos. Eu já falei aqui, volto a repetir. Para mim, ele seria o principal nome que eu contrataria para o Santos. Que hoje você tenha no mercado. Para mim, e eu acho que ele é excelente. Eu acho que ele pode repetir aquele trabalho que ele fez no Santos, ou até melhor. Só que o combo São Paulo é complicado, não é só o São Paulo dentro de campo. É o São Paulo que ele tem divergências com pessoas que trabalham ali próximo a ele, as comissões técnicas, e tem gente que não gosta dele no Santos, tem jogador que vai pedir para sair porque sabe que não vai dar conta de jogar com o São Paulo, tem isso também. E tem também o caso Neymar. Será que ele com o Neymar vai se dar bem? Com todas as regalias que o Neymar tem. Ah, Samuel, mas o Neymar é um cara profissional. Nenhum treinador nunca reclamou dele. Ele trabalha certinho, ele treina certinho. Sim. Só que tem outro lado do Neymar. Os eventos, as entrevistas, vai lá na Kings League, pega o helicóptero, sai, vai para não sei para onde. Então, quer dizer, isso daí não é, nenhum jogador faz. Só ele faz. Entendeu? Porque ele tem os compromissos dele. Alinhado com o pai dele e alinhado com o Santos. O Santos concorda. Agora o São Paulo vai concordar? Cabe a interrogação, cabe a pergunta. Entendeu? Então eu tenho muito medo, gosto do São Paulo, eu repito, para mim ele é o nome ideal, mas eu tenho hoje, nesse momento, eu tenho um pouco de receio do São Paulo assumir no Santos, por causa disso, da relação com o Neymar. No caso do Vojvoda, já não vai ter esse problema. É um cara mais pacato, um cara mais sossegado, ele chegaria no Santos, receberia apoio de todo mundo, poderia fazer um bom trabalho também. E eu prefiro o São Paulo, mas nesse momento eu acho que o Vojvoda se encaixaria melhor no Santos por isso. Agora, se tudo caminhar, o Santos concordar com tudo que o São Paulo vai exigir,
né? Se o Santos achar que dá para pagar, e se o Santos achar que vai poder investir pelo menos em uns 3 reforços que ele vai pedir, 3, 4, beleza. Quem somos nós para ir contra a contratação do São Paulo? Mas eu vou, então, falar para vocês que eu vou esperar, vou aguardar. Eu não estou muito otimista como, né, tá esse estardalhaço aí de canais falando do São Paulo e do Santos, porque o Santos já foi usado pelo São Paulo de escada e pode se repetir. E também pelo empresário do São Paulo, que não é tonto. Ele sabe que toda vez que colocar o nome do Santos atrelado com o do São Paulo, vai surgir oportunidades de mercado para o São Paulo de mais propostas. Então vamos aguardar, beleza? E se eu gosto, sim, gostaria de ver ele novamente como treinador do Santos, e aí eu acho que pode o Santos crescer mais. E tem vários jogadores no Santos que também eu acho que jogariam com o São Paulo tranquilamente, porque fazem o estilo do São Paulo, como o lateral esquerdo Escobar, o Souza, o próprio Guilherme, que é um jogador que o São Paulo gosta muito, aquele cara que ataca e defende, né, o Barreal, o Neymar, acho que se encaixaria dependendo da situação, e o Mike e outros jogadores. Acho que o Santos tem jogadores que o Luan Pérez, que ele já trabalhou, né? Agora, eu fico com o pé atrás, então, se novamente o São Paulo e o empresário deles estão usando o Santos de escada para poder achar um contrato na Europa aí, e aí o Santos vai ficar novamente da mesma forma que aconteceu na outra vez. Lembra? Nós dormimos com o São Paulo e acordamos com o Kleber Xavier. Aí o torcedor vai dormir pensando que o São Paulo está acertado, e aí vem um outro pé de breque, um outro pé de rato aí para treinar o Santos. Então eu sigo ainda os pés no chão nesse caso do São Paulo. Se a gente souber de alguma novidade, a gente fala aqui para vocês, beleza? E também eu queria abordar nesse vídeo o adeus do Pituca. Bye bye, adeus para Pituca, volante do Santos que não é mais jogador do Peixe, tá? O Pituca rescindiu o contrato com o Santos e vai assinar um contrato com o Varen Nagasaki até 2027, o clube japonês. Ele já abriu mão de parte do salário para rescindir com o Peixe e voltar ao futebol chinês. Ele vai abrir mão daquilo que ele tem para receber do Santos em meses de salário, né? Até o final do contrato. E aí ele aceitou parcelar esses valores ao Santos, rescinde o contrato e vai jogar novamente no Japão, tá? Mesmo aí o pessoal falando que ele poderia ser aproveitado pelo São Paulo, caso o São Paulo venha, mas não, Pituca acertou a rescisão com o Santos e já está de malas prontas viajando para acertar então com o Nagasaki. E cara, 33 anos, sorte para ele, que Deus abençoe a vida dele, um cara gente boa aí, né, de Mogi Guaçu, que é interior de São Paulo. E a primeira passagem dele foi excelente no Santos, foi muito boa, mas a segunda foi trágica, uma bosta, não jogou nada, entendeu? Então, o contrato alto e o Santos também não via a hora de se desfazer do salário do Pituca, do contrato do Pituca, e ele vai embora. E sorte para ele, que dê tudo certo e que ele jogue bem lá e que ele encerre a carreira lá. E no Santos ele não joga nunca mais, né? Que agora a segunda passagem dele finaliza aí com a camisa do Santos de uma vez por todas. O Pituca, então, saindo do Santos Futebol Clube, beleza? E também o Santos recebeu os valores, né, do referente às vendas, né, do Jair e também do John, que o Santos tinha para receber do Botafogo, mas não é aqueles 14 milhões que o Santos queria não, né? Porque o Santos entrou em acordo com o Botafogo e com o Atlético Mineiro, ambos, cada um deve para um, né? O Santos deve ao Patrick Estrela pro Atlético, né? E o Atlético também deve, o Botafogo também deve, o Atlético deve o Júnior Santos pro Botafogo. Então, o que acabou virando acordo? Um repassou pro outro. O que o Santos tinha para receber, ele recebeu e repassou pro Atlético Mineiro para quitar o Patrick Estrela, né? Então, quer dizer, o que o Santos vai ficar mesmo para botar no bolso é 300 mil dólares, que dá 1.650.000 e nada mais que isso. O resto, então, matou a lebre, digamos assim, entre Santos, Atlético e Botafogo. O Santos fica com essa micharia porque devia pro Atlético e não tem o que fazer. Ah, mas como assim? Não tem, gente. Eles entraram em acordo. Um devia, é que nem eu devo pra você deve pro ciclano lá. Aí você recebe de mim e fala, ó, só que eu vou repassar lá aquilo que eu devo pro outro. Então, resumindo, no final das contas, ninguém pagou ninguém, né? Pagou, mas ninguém ficou com lucro aí, né? Então o Santos ainda fica com esses 300 mil dólares aí. Vai fazer o quê? É o que tinha para hoje, né? Só que mata uma dívida, né? Não fica mais devendo. O Patrick Estrela, decepção que veio para o Santos aí. Mais uma, né?
Mas se gostar do vídeo, dá um like, a gente volta com muito mais no canal. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima, eu fui. E deixe a opinião de vocês nos comentários.